O IPCC é um painel intergovernamental e ele está desempenhando essas atividades desde 1988, por aí. E vários brasileiros, ao longo dos anos, participaram do painel, não apenas na sua qualidade de cientistas, mas sempre, digamos, referendados pelo governo brasileiro, porque essa é a estrutura do IPCC. E durante o período que eu fui secretário do Meio Ambiente, vários dos nossos colegas participaram de grupos que contribuíram para o IPCC. Isso continua até hoje. Ainda várias das pessoas da secretaria trabalham nesses grupos, que são os grupos que efetivamente fazem o trabalho. O IPCC acaba recebendo muita cobertura jornalística na parte final. Na parte final é o resumo para os formadores de política, para os tomadores de decisão, em que aí tem discussões que são, digamos, políticas ou quase políticas, né? Mas o trabalho duro não é um trabalho político, é feito por cientistas, né? E a secretaria contribuiu de uma maneira bastante significativa. Ao que eu me lembro, havia uma meia dúzia de pessoas, de técnicos nossos, que participavam dos comitês. E o trabalho acabou sendo reconhecido no seu conjunto, né? Porque o IPCC ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E foi dividido com Albert Gore. E é um prêmio sui generis, né? Porque é um prêmio coletivo para os 2.000 colaboradores que contribuíram para o IPCC. É sempre, naturalmente, muito bom ter o seu trabalho reconhecido, mas não é um reconhecimento individual, é um reconhecimento da contribuição do conjunto de pessoas. Certo. O senhor acredita que as críticas que o IPCC sofreu, inclusive por parte de alguns cientistas, prejudicaram a sua aceitação e a contribuição que ele poderia dar para, no caso, as aplicações do protocolo de Kyoto? Eu creio que sim, lamentavelmente. Quer dizer, as críticas que são feitas pelos assim chamados céticos do aquecimento global, elas não têm embasamento científico. As pessoas têm analisado com cuidado as afirmações desses céticos. Aqui no Brasil surgiram céticos também. Eles começaram nos Estados Unidos com uma meia dúzia de pessoas e isso agora se espalhou para outros lugares e com atraso considerável isso começou a aparecer aqui no Brasil. E eu tenho até feito um certo esforço de escutar o que esses céticos têm a dizer e eles não têm nada a dizer que tenha consistência científica. E, lamentavelmente, quer dizer, eles poderiam, até um pouco de ceticismo é bom em ciência, né? Mas as observações que eles fazem são observações que não são embasadas em trabalho científico. O IPCC, ele é um trabalho feito por cientistas. Toda a informação que consta do IPCC faz parte de trabalhos publicados nas melhores revistas e que passaram pelo crivo usual da ciência. E esses críticos, eles não se submetem a esse processo, eles simplesmente dão opiniões. Por exemplo, há um desses críticos aí, que eu ouvi outro dia na televisão, dizendo que ele acha que nos próximos 1000 anos a Terra irá resfriar em vez de aquecer. Bom, escuta, a opinião todo mundo pode ter, né? Quer dizer, eu acho até uma ideia interessante, né? Porque houve no passado, há milhões de anos, ocasiões em que a Terra de fato resfriou. Mas houve um motivo para resfriar. Houve erupções vulcânicas, houve alterações nas manchas solares, etc. Quer dizer, simplesmente achar que a Terra vai esfriar, em base a quê? Né? Quer dizer, seria preciso um trabalho científico tentando correlacionar, por exemplo, as manchas solares com alguma coisa. Né? Isso não foi feito, é um achismo. Né? Agora, independentemente de não ter maior base científica, esses céticos têm prejudicado a eficácia do IPCC, porque certos governos que não desejam se engajar nas medidas que são necessárias, utilizam essas possíveis dúvidas como uma razão para não se empenhar e não envolver os recursos financeiros necessários. Bom, falando desses países e desses governantes, quais os argumentos
usados, no caso dos Estados Unidos e da China, e mesmo do Brasil, para não assumirem os compromissos propostos no Protocolo de Kyoto? Eles são um pouco diferentes. Os Estados Unidos argumentam que o Protocolo de Kyoto isentou os países em desenvolvimento de reduzir suas emissões. Então, o Protocolo de Kyoto ele faz determinações que são mandatórias. O país que ratificar o Protocolo de Kyoto é obrigado a reduzir suas emissões. E tanto que os países europeus fizeram isso. Os Estados Unidos não assinaram, usando o argumento de que eles não assinariam enquanto a China não assinasse. Porque a China, que era um emissor pequeno, agora é um emissor tão importante quanto os Estados Unidos. E os Estados Unidos, eu acho que nisso eles têm razão. Os chineses se defendem dizendo que quem poluiu no passado foram os Estados Unidos. E que, portanto, agora que eles querem se desenvolver... Eles têm esse direito. Eles têm esse direito. Não é correto esse argumento, porque os Estados Unidos se desenvolveram usando carvão e petróleo numa época em que nós não entendíamos a gravidade das consequências do uso de carvão e de petróleo. Quer dizer, é como querer punir alguém por ter fumado há 20 anos atrás. Hoje, se você entrar num restaurante e fumar, você é multado, é posto para fora, etc. E tal. Mas não vão fazer isso porque há 20 anos atrás você entrou no restaurante e fumou, porque naquela época não era proibido. Que é a situação atual. Né? Então, eu acho que os Estados Unidos não têm razão. Eles deveriam assumir compromissos, mas a China também deveria assumir compromisso. Agora, o Brasil tem uma situação peculiar, porque a contribuição brasileira para essas emissões, ela vem da floresta amazônica. O sistema industrial e comercial brasileiro não é um emissor importante. Sabe, transporte, atividades industriais no Brasil não são de grande monta comparado com a China e com os Estados Unidos. Mas as emissões do desmatamento da Amazônia são. E aí o Brasil simplesmente não quer nenhuma interferência no que ocorre com a floresta amazônica. O governo, primeiro o governo militar, depois esse governo agora, são absolutamente neuróticos em relação à Amazônia. Eles acham que existe um complô, uma conspiração internacional, para internacionalizar a Amazônia. Isso é por causa de uma declaração infelicíssima do Mitterrand, do presidente Mitterrand, numa ocasião, que a Amazônia deveria ser objeto de uma ação das Nações Unidas, quer dizer, as Nações Unidas deveriam criar um protetorado na Amazônia. Porque é uma infelicidade absoluta total, entendeu? E nunca foi levado a sério também. Mas a diplomacia brasileira usa esses argumentos. Então eles não querem ninguém falando de Amazônia, o que é muito ruim, porque realmente o que está ocorrendo na Amazônia não é bom para os brasileiros, não é para os estrangeiros, não, é para os brasileiros mesmo. Mas ainda em termos de Brasil, o que a gente tem de importante que poderia estar sendo melhor aproveitado em termos de desenvolvimento sustentável? Bom, olha, na área de energia, até que as coisas não estão indo muito mal, porque na área de energia, a energia eólica está entrando. A energia da biomassa poderia entrar com mais vigor, porque tem muito bagaço no Brasil. Isso não está entrando porque os regulamentos da ANEEL, dessas outras organizações, ainda não estão ajustados, mas está ocorrendo. De modo que a área de energia, a situação não é muito negativa. O que tem digamos, controvertido, no caso brasileiro, é a Amazônia, onde tem o desmatamento da floresta, que diminuiu, mas ainda é grande. Sabe, ele diminuiu de 15 mil quilômetros quadrados para 5 mil quilômetros quadrados. 5 mil quilômetros quadrados é uma área enorme. Isso em que período de tempo? Por ano. Por 5 mil quilômetros quadrados por ano. 5 mil quilômetros quadrados por ano são 500 mil hectares. É uma área enorme. E deveria diminuir mais. E há o problema das hidrelétricas, em que o governo começou um programa de hidrelétricas na Amazônia, em que realmente as considerações ambientais não foram olhadas com o devido cuidado. E isso está provocando uma grande oposição. O que está ocorrendo em Belo Monte é típico. Né? E, de fato, eu acho que a energia hidrelétrica é importante para o Brasil e deveria ser desenvolvida, mas não necessariamente do jeito que está sendo feito. Nem nos locais que estão sendo feitos. E nem nos locais que está sendo feito. Em relação a Rio+20 ainda, né,
teria alguma comparação a fazer com a Joanesburgo, de 2002? Porque nas duas houve uma grande frustração com os resultados. Tem alguma semelhança? Tem uma semelhança sim. A comparação que se pode fazer são duas comparações. Uma comparação é com 1992, com a Rio, onde teve início. Lá foram adotadas a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção da Desertificação. A Convenção do Clima ela foi reforçada depois pelo Protocolo de Kyoto. A Convenção da Biodiversidade foi reforçada agora em 2009 pelo Protocolo de Nagoya. Ou seja, é um processo demorado, mas vai indo. Tem continuidade. Tem continuidade. E em 1992 foram tomadas medidas sérias. A Convenção do Clima, na medida que ela é colocada em execução com o Protocolo de Kyoto, ela significa reduções efetivas, que implica em custos, em ações muito sérias. A Europa de tecnologia. Claro, a Europa é que eu digo, a Europa está cumprindo o Protocolo de Kyoto, isso tem um custo considerável. E isso se perdeu. Na Rio+10, que foi em Joanesburgo, se criou essa ideia de que as coisas estavam muito complicadas e que compromissos obrigatórios não dava para tomar. Então se criou uma mística de que se criavam compromissos voluntários. Eu tive em Joanesburgo, eu tive um papel ativo em Joanesburgo, né? Eu me opus violentamente. E a nossa proposta obteve apoio de 70 países. Eu não era a maioria, mas eram 70 países. Era uma proposta de adoção de medidas mandatórias. Não ocorreu. E a partir de Joanesburgo, então, se criou essa ideia de medidas voluntárias. Né? E agora a Rio+20, então, digamos, agravou este processo. Porque ela realmente não tomou decisão nenhuma. Nenhuma. Quer dizer, são 289 parágrafos no documento final, em que são feitas exortações e repetição de compromissos que já foram tomados anteriormente. E isso não avançou nada, né? E o próprio secretário-geral das Nações Unidas, quando falou, logo que ele chegou aqui, ele declarou que o resultado da conferência era muito pouco ambicioso. Era uma gentileza essa, porque ele não tinha ambição nenhuma. Né? E foi um processo que foi se agravando, viu? Porque a primeira versão do documento não era tão ruim assim. Ela foi preparada em dezembro, a versão do documento final. E depois, à medida que as negociações foram andando, ele foi piorando. E piorou mesmo quando o Brasil assumiu o controle das negociações. Nos últimos dias da Rio+20 foi o Brasil que presidiu os trabalhos. E aí foi apresentado esse documento como um grande sucesso. Tá vendo? Ele é um grande sucesso de linguística, né? Porque se conseguiu escrever um artigo, um documento com 289 parágrafos e que não diz nada, que não tem praticamente conteúdo nenhum. De modo que foi efetivamente uma grande decepção. A desculpa que as pessoas dão é que a crise econômica está muito grave, que essa não é a hora para pensar nisso. Acontece que, se a gente não pensar nisso, precisa combinar com a natureza, né? Porque enquanto a gente não pensa nisso, a natureza, espera, a situação está se agravando. Então, acho que é isso que se pode dizer da Rio+20. Pensando então em termos de Joanesburgo, 10 anos antes, e na Rio+20 agora, a gente pode pensar num retrocesso na questão ambiental ou até no esvaziamento da ONU como organismo para administrar esse tipo de problema? Pode. Eu acho que o sistema usado pelas Nações Unidas para tentar administrar esse processo, ele se revelou inadequado. Quer dizer, ele exige consenso de 193 ou 194 países, o que é uma coisa absurda, porque o consenso até a gente pode exigir, por exemplo, num júri, em que a gente vai condenar uma pessoa à morte, né? Então é uma coisa tão séria, você diz, olha, é uma medida muito séria, vamos só tomar medidas se nós todos estivermos de acordo. Mas um júri, são 7 pessoas, ou 11 pessoas, qualificadas, escolhidas de uma certa maneira muito clara. Aqui não, são 194 países com problemas completamente diferentes, mas completamente diferentes. Sabe, os Estados Unidos, por exemplo, e a China, cada um deles emite 25% das emissões. Os outros todos emitem o resto. Há países que emitem 1/10 de 1%.
Bom, o que esse país faz ou deixa de fazer é irrelevante. Então, se dizer, mas precisa do voto dele, não tem sentido, né? Quer dizer, o voto precisa ter alguma qualificação. Veja, nessas conferências que vão de Copenhague ou de Cancún, ou até agora aqui no Rio Brasília, o delegado da Bolívia, que é muito atuante, chamada uma delegada, inclusive, ela cria o maior caso em tantas conferências, né? A Bolívia é completamente insignificante no que se refere ao aquecimento global. Viu? O que ela fizer ou deixar de fazer Não vai repercutir. não vai ter consequência nenhuma. E ela bloqueia as negociações. Quer dizer, é um processo que eu acho que é falido e que eu acho que vai acontecer é que com o agravamento da situação climática, os grandes países, e não são mais de 10, grandes países no sentido de grandes emissores, e não são mais de 10, eles vão acabar se reunindo e tomando as decisões necessárias, como ocorreu com o Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal, para eliminar os gases que destruíam a camada do efeito estufa, foi tomado Os gases da camada de ozônio. da camada de ozônio. Ele foi adotado por menos de 10 países. Mas estão resolvendo. E estão resolvendo, claro, resolveu. O problema da destruição da camada de ozônio foi resolvido. De modo que eu acho que esse é o processo que vai acabar sendo utilizado.